Louvado seja o nosso Deus, o Deus da vida, o Deus da esperança, Deus presente na vida e nas realidades de todos nós, o povo de Deus. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia 27 de novembro, tivemos o encerramento do Sínodo dos Bispos. Hoje vamos encerrar essa série de reflexão que estamos fazendo sobre o Sínodo. Evidentemente, temos muita coisa ainda para falar sobre isso, sobre o Sínodo, mas nós estaremos sempre colocando alguma parte nos próximos programas. Mas de forma mais específica, este seria o último programa desta série. O Sínodo dos Bispos é um tempo de reflexão, de busca de novos caminhos. É tempo de escutar a voz de Deus. Deus que nos fala, Deus que quer se comunicar com todos nós. No programa passado, nós já falamos sobre a Constituição Dei Verbum, que nos fala que nosso Deus está presente na nossa caminhada, que Deus se manifesta, se revela a todos nós, através da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e da Sagrada Revelação. Eu quero ler um pedacinho hoje da Dei Verbum, no parágrafo 2, que vai dizer assim: natureza e objeto da revelação. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, mediante o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Então, o homem, o ser humano, a mulher, o jovem, todos nós podemos sim estar em sintonia com Deus. Através da igreja, Deus vai nos direcionando, vai nos apontando caminhos. Penso que foi assim o que aconteceu no Sínodo, né? Um tempo também relativamente longo. Foram 2 anos de preparação. Começou com a visita que o Papa Francisco fez ao Brasil e à América Latina. Conheceu, sim, as realidades do povo. E aí teve a ideia, de promover este sínodo. A partir daí, muitos bispos, muitos padres buscaram conhecer toda essa realidade vivida pelo povo de Deus, até chegar no sínodo que foi encerrado no último dia 27 e que agora passa a ser uma proposta para o Papa, para ele tomar decisões, Evidentemente que o Padre tem toda a autoridade, mas todos os papas, e principalmente o Papa Francisco, gostam muito de ouvir as bases, de conhecer a Igreja para tomar suas decisões. Então, foi interessante este tempo. Hoje, nossa reflexão será mais baseada, mais fundamentada em documentos da Igreja, conforme já vimos na Constituição Dei Verbum. É um embasamento dos documentos. Sínodo quer dizer caminhar juntos. A etimologia da palavra, a origem da palavra é esta: caminhar juntos. Que toda a Igreja possa sim caminhar juntos, até porque que existe a universalidade da Igreja. Todos os povos, todos os países, todos os continentes comungam do mesmo cálice, participam da mesma fé, percorrem os mesmos caminhos. Então, da Constituição Dei Verbum, nós já vimos isso, essa importância da revelação de Deus. Os sínodos, eles têm caráter consultivo. O que quer dizer isto? Ele vai buscar, vai estudar as realidades vividas
né, as necessidades de buscar novos caminhos. É um processo democrático, né, interessante, bonito, em que se busca conhecer toda a verdade. Os papas, vou falar do Papa Paulo VI para cá, sempre se serviram deste jeito de administrar, de conhecer a Igreja, né? O Papa Paulo VI promoveu 4 sínodos. O Papa João Paulo II, que ficou mais tempo, né, foi um papado muito longo, ele fez 15 sínodos. Bento XVI fez 4 e o Papa Francisco 4 sínodos. Interessante também aqui, a gente pensando nessa realização dos sínodos, né, é que os 4 feitos pelo Papa Francisco sempre pensou na família, pensou na terra, né, enfim, na história da Igreja com todos os povos. A questão da juventude foi o penúltimo sínodo, né? Enfim, é um empenho muito grande de conhecer toda a história da Igreja. A primeira conquista do sínodo da Amazônia foi que o Papa Francisco prometeu que vai colocar um escritório lá em Roma, só para os assuntos da Amazônia, lá no dicastério, né? É um setor lá do Vaticano, é como que um ministério, né, numa capital, né? Ele vai então ter esse espaço para continuar o trabalho da Amazônia. O Papa Francisco também prometeu o documento pontifício. Logo depois de um sínodo, nasce uma exortação apostólica. O que quer dizer isto? Aí o Papa vai fazer o documento dele. Por enquanto, é um documento dos bispos, né? O documento que foi encerrado no dia 27, né? O documento final do sínodo é dos bispos. Teve os peritos, enfim, toda uma estrutura. Agora, esse documento serve para embasamento, e aí para o Papa fazer os seus documentos, e principalmente a exortação apostólica. Ele prometeu e com certeza já vai estar sendo apresentada para todos nós, né? Um outro parágrafo do documento que está sendo muito comentado e às vezes de forma deturpada é o parágrafo 111. É o que fala da possibilidade de ordenar padres casados. Não é como está sendo divulgado, não. Parece que está assim, com muito sensacionalismo, né? Não, a coisa é muito mais madura, mais pensada, mais responsável do que se fala, do que se pensa, né? O que está acontecendo? Já falamos outras vezes aqui da dificuldade que existe lá na Amazônia para oferecer ao povo de Deus os serviços sacerdotais. Por exemplo, a Eucaristia. As pessoas passam anos sem receber a Eucaristia. Também a unção dos doentes, as confissões. As pessoas têm vontade de se confessar, mas não têm o padre tão assim presente, né? Em algumas comunidades passa até 4 anos sem o padre visitar aquela comunidade. Então, houve sim essa necessidade, foi pensado nessa carência, diríamos assim, da igreja, e aí sim, no parágrafo 111, foi pensado nesta possibilidade. Agora é bom deixar bem claro que tem certas condições. Por exemplo, o padre, no caso, o futuro padre, né, teria que morar lá na região. O seu sacerdócio seria para aquela região, né? É um sacerdócio para servir aquele povo lá da Amazônia. E aí sim há a possibilidade de ser um padre casado, que tenha já uma família estruturada, né? Não é assim como está sendo falado aí, que a pessoa seria um padre casado simplesmente, não. Há sim várias situações, né,
vários quesitos para que isso acontecesse, né? Para que isso aconteça. Mas não precisa ninguém preocupar, que não é uma coisa assim impensada, né? Não, é uma coisa muito analisada, muito fundamentada e, sobretudo, muito responsável. Ainda não tem nada decidido. Por enquanto, é só sensacionalismos, né? Se tal fato acontecer, é de forma muito madura, muito pensada, muito santa, né? A exortação apostólica Evangelii Gaudium, que é do Papa Francisco, fala sobre isso aí, a igreja avançar, a igreja caminhar para fora, para caminhos distantes, levar o evangelho da alegria a todos os povos. E o povo da Amazônia tem sim esse direito, né? O povo da Amazônia também precisa, necessita do anúncio do evangelho. Por isso justifica ainda mais que a igreja esteja bem presente na história do povo amazonense, né? Então, é uma contemplação da graça de Deus. Outro parágrafo muito interessante é o que fala sobre o pecado ecológico. Isso aí também precisa ser muito valorizado e explicado. Nós, tenho impressão, tenho certeza que você que está nos assistindo já viu as matas sendo queimadas no Amazonas, a devastação, todo mundo vê isto, né? Enfim, a região amazônica passa por um processo assim de exploração mesmo, suas águas, enfim, os valores da Amazônia, as riquezas da Amazônia estão sendo assim, né, destruídas. E aí sim o Papa, juntamente com os bispos, instituiu o pecado ecológico. Não se deve destruir, o Papa fala lá no documento, os bispos, melhor dizendo, falam lá no documento. Não é lícito, não é certo destruir aquilo que Deus criou. Toda a mata amazônica, a floresta amazônica, todo o seu ecossistema é uma criação de Deus. E por isso merece sim o nosso respeito, o respeito de todos os povos. Por isso, os nossos bispos pensou então no pecado ecológico. As dificuldades de se buscar novos caminhos, é claro que sempre terão. A primeira coisa que a gente fica pensando é na compreensão de todos os católicos, também dos não católicos. Que todos possam perceber que a intenção é valorizar a vida, é preservar a natureza, é respeitar aquilo que Deus criou. Então, acho que a primeira coisa é a aceitação, né? Entender que realmente é preciso preservar aquilo que Deus criou, né? Portanto, acho que, para sintetizar, os caminhos oferecidos pelo Sínodo são, de fato, os caminhos que Deus nos propõe, que Deus nos deseja, que haja vida, que haja uma natureza bonita para ser vivida, apreciada, usada para o bem de todos os povos. Que Deus, que é o Deus da vida, nos abençoe, né? E nos faça compreender que todos os valores oferecidos aos homens, aos humanos, devem sim serem valorizados, preservados, para que se tornem, para que contribuam, para que a vida seja mais vida. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Do rio, todos se põem ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio que é viver.
das águas revoltas, pois quando a vazante inundar, sei onde vou aportar o meu barco. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Amazônia ancestral, pão de uma Eucaristia, cosmo da ecologia integral. Nenhuma folha cai sem a vontade do Pai, pois na vazante da vida Cristo é semente de luta e de paz. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um.